Olá pessoal, conforme prometido, estou de volta. No último vídeo nós falamos do objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vamos falar agora sobre o caráter subsidiário da ADPF. Pessoal, caráter subsidiário da ADPF previsto no parágrafo 1º do artigo 4º da 9882 de 99 e que significa dizer, pessoal, que não será admitida a ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade em questão. O que eu estou querendo dizer, ou o que a lei quis dizer com isso, pessoal? Só cabe a ADPF se não houver outro instrumento, outra ação de controle de constitucionalidade apta a sanar a lesão prevista naquela circunstância, naquele caso concreto. Tá certo, pessoal? Essa é a subsidiariedade da ADPF. Olha, a ADPF só pode ser impetrada quando não tiver outro remédio. Tá certo? Se for hipótese que dê para atacar, que para proteger a Constituição através de ADIM, eu devo utilizar a ADIM. Se der para proteger através de ADC, eu devo utilizar a ADC. Quando eu vou utilizar a ADPF? Quando não for possível, no caso em questão, naquela hipótese específica, lançar mão de outra ação. Tá? Por isso nós dizemos que a ADPF ela tem caráter subsidiário. Tá certo? Ela vem quando não tem outra saída. Ela vem na falta, ela é aplicada na falta de outra ação. Daí a sua subsidiariedade. Tá bem, pessoal? Ah, professor, mas e se por acaso um legitimado ingressa com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e o Supremo Tribunal Federal, órgão legitimado aí, competente para analisar essa ação, entende que não é caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ele vai deixar de receber a inicial, tendo em vista a impropriedade do instrumento utilizado? Não necessariamente. Por quê? Porque ao lado da subsidiariedade, pessoal, caminha também o princípio da fungibilidade, já reconhecido lá pelo STF. Tá? E o que significa este princípio da fungibilidade? Significa que é possível, caso se ingresse com uma DPF, havendo outra ação específica para aquela hipótese, é possível, desde que sejam preenchidos os requisitos daquela outra ação, tomar a DPF pela outra ação. Tá certo? Fungibilidade, pessoal, é isso. É a possibilidade de trocar uma coisa por outra. Fungibilidade é caráter de substitutibilidade. Nem sei se existe essa palavra, mas é a possibilidade de substituir uma coisa pela outra. O que é um bem fungível? É um bem que pode ser substituído, lembra? É um bem que pode ser trocado por outro da mesma espécie, qualidade, quantidade, Isso aprendi com o professor Luiz Rebelo, lá pelos idos de 1997, quando eu fui aluno no Unisal, o professor Luiz Rebelo ensinava pra gente, meu professor de civil. Tá? Então, bens fungíveis, bens que podem ser substituídos. A ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental também carrega esta característica da fungibilidade, o que significa dizer que ela pode ser substituída por outra. O fato do legitimado ingressar com uma DPF e o Supremo Tribunal Federal achar que, olha, há instrumento específico nesse caso, a ADIM poderia ser utilizada nesse caso, não quer dizer que ele vai, de imediato arquivar o processo, deixar de receber aquela ação, porque ainda é possível ao Supremo analisar a ação e falar, olha, não era caso, ingressou-se com uma DPF, era caso de ADIM, mas estão previstos aqui todos os requisitos também da propositura da ADIM. Recebo a ADPF como se a ADIM fosse. Aplico a fungibilidade para recepcionar, para acolher a ADPF, mas não como tal, e sim como ADIM, e sim como ADC. Tá certo?
A ADPF trata de uma controvérsia, né, de uma importante, uma relevante controvérsia constitucional a respeito de um determinado dispositivo, né, de uma determinada lei, de um artigo de lei, tá, que é contemporâneo à Constituição. Portanto, não precisaria ser atacado por ADPF. Há um remédio específico, eu poderia utilizar a ADC, mas o legitimado entrou com a ADPF. Tá? Vamos simplesmente não receber a ação, vamos arquivar o processo? Não, mas espera aí. Nesta ADPF estão os requisitos necessários para a propositura da ADC também. Né? Os requisitos que seriam necessários para a ADC, eles também estão observados nessa ADPF. Então eu faço o seguinte, recebo eu, Supremo, a ADPF como se fosse uma ADC e processo essa ADPF como se fosse uma ADC. E a decisão proferida nessa ADPF produz os mesmos efeitos, inclusive a liminar, né, de uma ADC. E assim por diante. Tá bem, pessoal? Então, essas as nuances aqui do caráter subsidiário e da fungibilidade aplicados à arguição de descumprimento de preceito fundamental. Beleza, turminha? Tranquilo? É simples, né? E vocês já viram isso em outras passagens do direito, né? Isso aqui, por exemplo, vocês viram lá em fungibilidade dos recursos, né? Os recursos também têm, né, essa característica da fungibilidade. Subsidiariedade, por exemplo, vocês viram quando trataram de responsabilidade civil, né? Responsabilidade civil subsidiária e assim por diante. Beleza? É a mesma coisinha, mas aplicada à ADPF. Procedimento, pessoal. Como que é o procedimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental? E aqui é parecido com o que nós vimos, né? Segue ali mais ou menos o rito da ADIM, como eu tinha dito lá no comecinho do primeiro vídeo, tá certo? Então, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela começa, como toda ação, com uma petição inicial. Essa petição inicial tem que observar os requisitos gerais, né, genéricos de toda a petição inicial, previstas lá no Código de Processo Civil, se não me engano, 312 lá do Código de Processo Civil, né, que é especificar o juiz competente, né, indicar o juiz competente, especificar as partes, né, fundamentos, pedido, provas que pretende produzir, valor da causa, né, enfim, todos aqueles requisitos gerais, né, que se aplicam a qualquer petição inicial, e mais ainda a indicação do preceito fundamental, né, que se considera violado ou passível de violação, né, qual é o dispositivo constitucional que eu pretendo proteger através desta minha arguição de preceito fundamental. Qual é o dispositivo e por que aquele dispositivo deve ser considerado um preceito constitucional fundamental, né? Até que ponto ele é vital para a existência do Estado, tal qual é constituído pelo constituinte originário, tá certo? Isso precisa estar claro. E além disso, obviamente, o ato questionado, né? Qual é o ato? Qual é a lei federal, estadual, municipal? Qual é o ato administrativo que eu pretendo atacar justamente por estar violando dispositivo fundamental da Constituição Federal? Eu preciso especificar muito claramente o que eu pretendo ver controlado, né? Que atos, que normas, tá? Que dispositivos legais eu quero ver expurgados do ordenamento jurídico por ferirem, né, preceito constitucional fundamental. Isso tem que estar lá na Constituição, na petição inicial, de forma muito clara. E por fim, né, eu tenho que comprovar a relevante controvérsia constitucional, né, a respeito, quando se tratar de uma ADPF por equiparação, né, aquela do parágrafo único do artigo 1º da 9868. Então, se eu estou tratando de uma hipótese de relevante controvérsia constitucional, né, se a controvérsia é sobre se uma determinada lei, um determinado dispositivo legal anterior à Constituição foi ou não recepcionado pela Constituição, eu tenho que trazer ali na minha petição inicial
né, eu tenho que deixar claro na petição inicial que há controvérsia a respeito desse dispositivo ter ou não sido recepcionado. Tá certo, pessoal? Eu tenho que mostrar que aquele dispositivo, para alguns juízes foi recepcionado, para outro não. Um tribunal diz que sim, o outro diz que não, e assim por diante. Tá bem, pessoal? Isso aconteceu com a lei do impeachment, né? A lei do impeachment passou às vésperas do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff por arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Para que ficasse claro o que poderia de fato ser aplicado com relação aos dispositivos daquela lei. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Que é bastante antiga. Então este é o procedimento, né? Se a petição inicial for inepta, ela será rejeitada, tá certo? Se lhe faltar algum requisito específico, também ela vai ser rejeitada, tá certo? E se não for o caso de se aplicar a DPF, ela também vai ser rejeitada, exceto, se possível, né, na hipótese, aplicar o princípio da subsidiariedade, desculpa, tá? O princípio ela vai ser rejeitada se não for possível aplicar o princípio, aqui está errado, pessoal, da fungibilidade, tá certo? Da fungibilidade. Consertem aí no material de vocês, tá bem, pessoal? Então, quando vai ser indeferida, né, a inicial de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental? Quando ela for inepta, quando lhe faltar algum requisito específico, tá certo? Ou quando não for o caso de se aplicar a arguição de descumprimento do preceito fundamental, né, porque essa ação é subsidiária, eu só posso aplicá-la se não for possível aplicar outra ação constitucional. Então, se nós observarmos ali, por conta da subsidiariedade, que não era, até cabe a DPF, mas também caberia, no caso, a ADIM ou a ADC, por exemplo, então eu não posso, por conta da subsidiariedade da ADPF, utilizá-la naquela hipótese. Então, nesse caso, a priori, a ADPF não vai ser recepcionada, ela não vai ser recebida, né? Ela vai ser indeferida já na inicial, a não ser que seja o caso, tá, de se aplicar, seja possível na hipótese, aplicar-se o princípio da fungibilidade, recepcionando essa ADPF como se fosse uma outra ação, essa sim específica para aquela hipótese. Tá bem? Aquilo que a gente acabou de ver no quadro anterior. Da decisão que indefere a inicial, cabe, né, pelo relator, cabe agravo, pessoal. Liminar. É possível a concessão de liminar numa arguição de descumprimento de preceito fundamental? Sim, é possível, como nas outras ações, é possível sim a concessão de liminar numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, e essa liminar ela é concedida ordinariamente, né, via de regra, dentro dos aspectos normais, por maioria absoluta do STF, tá certo? Então é possível a concessão de uma liminar dentro, né, de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, tá, por decisão da maioria absoluta do STF. Em regra, né, ordinariamente, porque excepcionalmente, extraordinariamente, é dado ao relator, é possibilitado ao relator, em caso de extrema urgência, perigo de lesão grave ou no recesso, ele próprio relator, monocraticamente, conceder a liminar em arguição de descumprimento de preceito fundamental, submetendo depois a sua decisão monocrática ao referendo do plenário da Corte. Tá certo, pessoal? Então, em regra, vamos lá. É possível concessão de liminar em ADPF? Sim. Tá? Como ela vai ser concedida? Em regra, por maioria absoluta, né, do Supremo Tribunal Federal. Excepcionalmente entenda-se, em caso de extrema urgência, né, perigo de lesão grave ou recesso, né, judiciário, o próprio relator poderá conceder a medida liminar e submeter depois a sua decisão monocrática, né, ad referendo do plenário do STF. Beleza, turma? Tranquilo?
E para encerrar, efeitos da decisão. Quais os efeitos da decisão proferida pelo Supremo em arguição de descumprimento de preceito fundamental? São os três que a gente já conhece aqui, é muito simples, pessoal, tá? Efeito subjetivo, erga omnes. A decisão do Supremo em ADPF possui, sob aspecto subjetivo, ou seja, das pessoas que serão alcançadas pela decisão, ele produz efeito, a decisão produz efeito, erga omnes, ou seja, ela vale para todas as pessoas e não apenas aquelas que estão incluídas no processo. Beleza, pessoal? Quanto ao aspecto temporal, a decisão proferida pelo Supremo em ADPF produz efeito estunc, ou seja, efeito retroativo, para alcançar a lei na sua origem. Sendo possível também aqui a modulação dos efeitos da decisão no tempo, tá? Desde que assim decidido por 2/3 do Supremo Tribunal Federal. Então é possível conceder efeito estunc, mas também é possível conceder efeito ex nunc, como também é possível conceder efeito a partir de uma determinada data que o Supremo vai modular, que o Supremo vai escolher de acordo com as necessidades do caso, desde que essa decisão seja tomada por, no mínimo, 2/3 do Supremo Tribunal Federal. E, por fim, o efeito vinculante, pessoal, né? O efeito vinculante, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela vincula, e aí não há discussão, ela é vinculante, ela vincula o Executivo e o Poder Judiciário, tá certo? Então não há discussão, decisão proferida pelo Supremo em arguição de descumprimento de preceito fundamental, vincula de imediato Executivo e Poder Judiciário. E o Legislativo, pessoal? Tudo que nós vimos até aqui com relação a efeito vinculante exclui deste efeito o Poder Legislativo. Tudo que nós vimos, tá? Em termos de controle concentrado, né, quando se fala em efeito vinculante da decisão, exclui o Legislativo. Aqui, pessoal, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, tá? Também tem um quesinho aí, um diferencialzinho, tá? Por quê? Porque para alguns autores há uma divergência, sim, doutrinária, se neste caso, tendo em vista que se protege um preceito constitucional fundamental, uma norma vital à existência do Estado, tal qual constituído pelo constituinte originário, né, algo da essência do Estado, um preceito fundamental à essência do Estado, se também não estaria vinculado a esta decisão o Poder Legislativo. Tá certo, pessoal? E se vocês derem uma olhada lá no material, vocês vão ver que o dispositivo que trata da matéria dá a entender, sim, que o Legislativo também estaria incluído. Porém, a maioria da doutrina, tá? Ela entende que não inclui o Legislativo aqui no efeito vinculante, tá? Então aqui, com relação ao efeito vinculante da decisão proferida por ADPF, nós temos uma divergência doutrinária prevalecendo o entendimento de que o efeito vinculante aqui, assim como nas outras ações de controle de constitucionalidade, não inclui, não vincula o Poder Legislativo. Mas aqui há uma pequena discussão a respeito. Eu sugiro aqui curso de Direito Constitucional, professor Marcelo Novellino, ele fala dessa questão. Tá bem, pessoal? Que, aliás, é um livro excelente, né? O livro do professor Marcelo Novellino, né? Se alguém está atrás de uma boa indicação aí, um livro até bastante sucinto, embora completo, né? Não é um livro tão extenso, é um livro ótimo para estudante de direito e de alguém que fala com muita propriedade. O professor Marcelo Novellino é um grande constitucionalista, tá certo, pessoal? Então é um livro que vale a pena, tá? E ele fala dessa divergência. Tá bem, turma? Bom, com relação à arguição do descumprimento de preceito fundamental, é isso, né, que a gente tinha para a aula de hoje. Tá faltando agora apenas uma ação, tá certo? Que é a interventiva. E pelos meus cálculos, nós vamos ter
mais 2 aulas, pelos meus cálculos não, né? Pelo que o Bruno me passou. Nós teremos mais 2 aulas em junho, né? E uma dessas aulas, na verdade são 3 semanas em junho. Numa semana é a prova, na outra é a segunda chamada, mas sobraria uma semana, que é justamente onde eu quero encerrar com vocês. Fica perfeitinho aí o nosso conteúdo falando de ação interventiva. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Ah, mas na ementa está um pouco diferente. De fato, a ementa está um pouquinho diferente, mas como essa ementa é a mesma, né, neste semestre e no próximo, a gente tem aí, o Bruno me deu uma discricionalidade para a gente trabalhar essa ementa de uma forma mais flexível. Então eu preferi concentrar um pouco mais de esforços aqui no controle de constitucionalidade. Por quê? Porque a extensão, a complexidade e a importância da matéria, tanto para quem vai advogar na prática, ali no dia a dia, como para quem vai prestar OAB e concurso público, é extremamente grande. Né? Vocês sabem, vocês já estão aí no 5º ano, muitos já passaram na OAB, né? Sabem que controle de constitucionalidade é a pedra de toque do direito constitucional, né? É onde nós separamos, né, as crianças dos homens ali no direito constitucional. Tá certo, pessoal? Parafraseando o grande Michael Jordan. Beleza, turma? Então fico por aqui. Grande abraço para vocês. Bons estudos, fiquem com Deus, se cuidem em casa e até a próxima, galera.